Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os dirigentes do Grupo Seva e todos os dirigentes dos grupos espíritas que têm exercido um papel fundamental neste momento em que a Terra passa por essa provação coletiva. Sempre os centros têm amparado tantas pessoas que sofrem dos mais diversos males. E nesses momentos em que as pessoas estão reclusas, estão pondo à prova a sua paciência, a abdicar de determinados hábitos menos saudáveis, então nesses momentos a mudança de comportamento tem colocado à prova o equilíbrio íntimo, o equilíbrio psicológico e infelizmente muitas pessoas têm apresentado problemas das mais diversas ordens, principalmente problemas psiquiátricos e também problemas de ordem espiritual. Então, os grupos espíritas que estão perseverando, fazendo as suas palestras virtuais, né, as gravações, enfim, de uma forma ou de outra, estão fazendo com que o Consolador exerça o seu papel na humanidade, exerça o seu papel no nosso país. Então, eu gostaria aqui de parabenizar as pessoas do Grupo Seva que perseveram nesse sentido. Bem, a nossa conversa de hoje é sobre a Lei de Conservação. Ela está no livro 3 das Leis Morais e nós vamos focar na questão da água. Por que eu resolvi fazer isso? Porque esta semana nós estamos comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente. Bom, está lá na pergunta 706 do Livro dos Espíritos, que pergunta o seguinte: por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos que vêm do solo? O que vocês acham? Acham que tudo que está aqui realmente vem do solo? Será que o petróleo, por exemplo, vem do solo? O que vocês acham? Sim, o petróleo vem do solo. Na verdade, eu inverti a pergunta. Eu ia perguntar se vocês acham se o plástico vem do solo. Aí vocês poderiam responder: não, o plástico vem lá do polo petroquímico, é fabricado lá. Está certo também. Mas o plástico vem da onde? Bom, o plástico vem do petróleo. O petróleo está onde? O petróleo está no subsolo. E de que é formado o petróleo? Bom, o petróleo é formado de restos orgânicos submetidos a diversas tipos de intempérie, temperatura, pressão, umidade, por milhões de anos, e aí forma o petróleo. E esses restos orgânicos vieram da onde? Vieram da Terra. Vocês já ouviram falar, naturalmente, já devem ter ouvido falar, naquela frase que diz o seguinte: viestes do pó e ao pó voltarás. Não é apenas uma frase bíblica sem maior conotação. Não. Aí encerra uma verdade, inclusive científica. Porque o nosso corpo é constituído de elementos da Terra. Por exemplo, sabemos que a falta do ferro causa anemia. E aonde está o ferro? O ferro está na Terra. Zinco, manganês, cobre, potássio, tudo isso são elementos constituintes da Terra. Então nós fomos formados lá da primeira explosão do Big Bang, onde a partir dessa explosão houve uma série de eventos e aí foram formados os elementos químicos que entendemos como hoje, que estão aí sobre a Terra. Então, nós estamos na Terra e a Terra está em nós. Existe uma relação extremamente intrínseca entre nós e a Terra, nós e a Mãe Terra. Portanto, aí invocando a lei de ação e reação, tudo aquilo que fizermos a nossa Mãe Terra, uma hora irá reverberar em nós. De uma forma ou de outra, irá reverberar em nós. Então, os espíritos responderam a essa pergunta o seguinte: o solo é a fonte primacial de onde emanam todos os outros recursos, pois que
Em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo, como eu falei com o exemplo do petróleo. Por bens da terra, se deve entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo, ou seja, todas as benesses que podemos usufruir vêm da terra. Inclusive, evidentemente, a água. Então, tem uma outra pergunta que diz o seguinte: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Aí os espíritos respondem: é que, ingrato, o homem a despreza a terra. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. E aí, eu lendo agora sobre isso, eu me lembrei de uma crise que acometeu a região da qual eu sou filho, o sul da Bahia, a região de Ilhéus, e lá houve a introdução de uma praga, um terrorismo biológico. Essa praga chamada vassoura de bruxa, que praticamente dizimou as plantações de cacau no sul da Bahia. Aliado a isso também houve uma seca muito forte e também um decréscimo no preço internacional do cacau. Mas essa resposta diz o seguinte: é que muitas vezes o homem acusa a natureza do que é só resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. Mas vamos analisar como que os homens da época se comportavam com os frutos da terra, né? Com o cacau, o que era apontado por muitos, inclusive por Jorge Amado em suas obras, como o ouro, né, da terra. Então, o fruto do ouro. As pessoas rasgavam dinheiro naquela época. Existem várias histórias. Outro dia eu estava vendo com minha esposa um documentário chamado Os Magníficos. E uma dessas pessoas dava o relato que ele saía da roça dele, pegava um avião em Ilhéus, às 9 horas da manhã, ia para o rio, lá para o Copacabana Palace, ia fazer a barba, cortar o cabelo. Depois ele saía, tomava um chopp e no mesmo dia ele estava de volta a Ilhéus. Olha, veja quanta imprevidência essa pessoa teve. Ele jamais pensou que um dia aquela opulência em que ele vivia, aquela riqueza, poderia de uma forma ou de outra cessar. E isso aconteceu. E como ele, muitas outras pessoas rasgaram dinheiro. Tinham festas lá em Ilhéus, por exemplo, onde os doces vinham de avião. A banda vinha de avião. Que necessidade tem isso? Então, os ricos daquela época não atentaram para o fato de que somos apenas depositários fiéis do dinheiro, da fortuna, daquilo que Deus confiou a nós, para que possamos promover o progresso do próximo e o nosso. Se a nós não nos falta o dinheiro, se nós não temos aquela necessidade premente da sobrevivência básica, é porque para nós foram dadas outras provas, que é o de resistir a todas as facilidades que o dinheiro nos traz, todas as tentações que o dinheiro nos traz, e fazer com que essa energia circule. E aí a gente saiba promover a felicidade de outras pessoas. Vamos continuar o nosso raciocínio na nossa região lá de Ilhéus. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, um corretor de lá, e ele me perguntou: Zé, o que você acha sobre o ponto de vista espírita, né? Que explicação você dá para o que aconteceu aqui? E eu falei para ele, eu disse: Alcino, se os coronéis do cacau na época, os grandes barões do cacau,
tivessem um olhar mais humanizado sobre esse dinheiro, não ostentassem tanto, não, chegava a ser uma coisa até ofensiva. Você vê tanta ostentação. Então, se essas pessoas não tivessem feito isso de maneira tão arrogante, não tivessem suscitado a inveja de outros. Porque essa questão da introdução da vassoura de bruxa, e eu conheci um dos responsáveis por introduzir essa vassoura de bruxa, e não fiz parte disso, mas eu conheci a personalidade dessa pessoa, era um cara revoltado com tudo. Uma vez eu me lembro, eu estava passando com ele numa estrada, e passamos na beira de um clube, que ficava na beira de uma praia, e ele falou, olha para lá, a burguesia ali, ó, só tem barão reunido. Cara, ele tinha inveja disso. Então, o que é que eles fizeram? Se reuniram, introduziram a vassoura de bruxa para que os grandes fazendeiros que financiavam as campanhas políticas não tivessem mais dinheiro e um outro partido assumisse o poder. E foi isso que aconteceu. Mas se essas pessoas tivessem se sentido acolhidas por essa geração de riqueza, de qualquer forma, esse dinheiro exercesse o seu papel social de uma maneira mais sábia, certamente essas pessoas iriam refletir antes de tomar uma atitude tão desprezível como a que eles tomaram, que levou à derrocada do extremo sul da Bahia. Foram 4 milhões de desempregados e muitas pessoas lá surtaram, pessoas que enlouqueceram, pessoas que suicidaram. Realmente foi uma praga muito grande que devastou a nossa região. Tudo isso por conta da má utilização da energia do dinheiro, né? E fazendo essa palestra aqui, eu me debati com essa notícia que saiu hoje, que a Defesa Civil Nacional decretou situação de emergência devido à seca em 146 municípios baianos. Olha, isso é muito grave, porque, olha só, Feira de Santana, imagine, Feira de Santana está inclusa na questão dessa situação de emergência por falta de água. Então, se nós tivéssemos uma utilização mais racional desse líquido, né, que é base da vida, se nós tivéssemos uma relação com a natureza mais respeitosa, provavelmente isso não estivesse acontecendo. Porque aquela água que a gente desperdiça de uma forma ou de outra, poderia muito bem ser desviada para essas cidades, sobrar água e levar para essas cidades. Mas, infelizmente, nem sempre, quando a gente está tomando o nosso banho, a gente reflete que existem pessoas que mal têm água para beber. E aí a gente deixa o chuveiro aberto ali o tempo inteiro, da hora que entra no banheiro, a hora que sai. Às vezes fica meia hora lá brincando com aquela água. Não é verdade? Veja só que frase, que trecho interessante esse daqui, que está lá em Nosso Lar, no capítulo 10, no Bosque das Águas. Esse daqui é Lísias falando para André Luiz. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas construirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Vamos ler isso aqui novamente com um pouco mais de calma e interpretando. Quando ele diz que a água absorve em cada lar
as características mentais de seus moradores, ele está nos dando um alerta. Não é em toda casa que você chega que você pode pedir um copo com água. Por quê? Porque essa água vai estar impregnada com a vibração daquele ambiente. Então é preciso que você conheça aonde que você está pedindo uma água. E a água no mundo, ela não só carrega o resíduo dos corpos, mas também a expressão de nossa vida mental. Veja, quando você toma banho, que às vezes você está triste, você toma um banho e você melhora o seu humor. Por quê? Porque a água pegou essa energia densa, esses miasmas, e lavou. Literalmente, lavou. De alguma forma, ela reage com isso e leva embora. Se você lava um ambiente, você vê que a energia do ambiente, ele melhora. Então, a água exerce esse papel extremamente interessante. Será nociva nas mãos perversas. De que forma? Você pode, por exemplo, usar em excesso só para você e vai faltar para outras pessoas. Ou você pode estourar uma barragem e vai matar um monte de gente. Enfim, aí as mentes doentias se incumbem de pensar em como fazer isso de uma forma perversa, né? E olha só, não só espalhará bênçãos de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo as amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Essa é a grande água que exerce um papel fundamental nas nossas vidas. Bom, aqui eu coloquei para vocês o ciclo da água no planeta, né? A gente sabe que a água evapora, precipita, tem a movimentação, tem os rios voadores, né? Como chamam, né? Que são as nuvens, né? Tem as interações diversas com diversos pontos da natureza, mas fundamentalmente a água ela está submetida à lei de ação e reação. De que forma? Ora, se você polui um ambiente onde você está inserido, se você joga lixo na água, você joga óleo na água, por exemplo, esse óleo vai contaminar essa água. Se você descarta produtos químicos de forma indevida, essa água também vai ficar contaminada. Essa água pode carrear, por exemplo, para um rio. E esse rio vai parar num açude, por exemplo. Aquele açude está contaminado. E aí, de repente, você vai comprar um peixe que foi criado lá naquele açude, que está com a água contaminada que você cá contaminou. E aquele peixe está contaminado. Então você, inadvertidamente, vai estar comendo o veneno que a quilômetros de distância você jogou. Percebe? Ação e reação. Mas o contrário também acontece. Porque se você cuidar bem, se você se preocupar com o seu descarte, se você se preocupar com a sua interação com a natureza, você vai estar contribuindo para que a qualidade da sua água também melhore. Mas você pode pensar da seguinte maneira: mas eu só sou um grãozinho nesse oceano todo, eu sou só uma gota nesse oceano todo. Oh, meu querido, mas o que é o oceano senão uma reunião de tantas gotas? Então é assim que a gente deve pensar, né? Haja localmente, mas pense globalmente, porque tudo que fizemos e fazemos aqui ecoa no universo. Vamos ver a importância da água, por exemplo, no nosso corpo humano. Primeiro, vamos ver nessa outra tela aqui, ó, a importância na água na idade do ser humano, né? A gente vê, ó, que conforme aqui, ó, tá vendo? Conforme a gente cresce, a concentração de água do organismo, que era de 75% a 80% aqui, ó, no 0 a 2 anos, ela vem aqui, ó, para aproximadamente 40% quando a gente aqui chega aos 60 anos.
É por isso, gente, que é fundamental a gente, ficar se hidratando. Sempre, né? Olha só, no nosso corpo, como é que é a concentração de água no nosso corpo? Ela tá, o mínimo que tem aqui, é no coração e no cérebro, 75%. O pulmão tem bastante água, pulmão e fígado aqui, 86%. Então, a água naturalmente exerce um papel muito grande aqui na fisiologia, na homeostase, no equilíbrio do organismo. Em várias reações dependem de água. Vários nutrientes têm a água como veículo de transporte, de entrada nas células e etc. Né? E também isso nos traz uma reflexão muito interessante, que é a importância da água fluidificada. Devemos sempre estar tomando a nossa água fluidificada. Nunca esqueçam, no Evangelho, colocar lá os copos com água para que a gente tome essa água que é abençoada pelos nossos mentores, pelos nossos amigos espirituais. E muito cuidado também com o que a gente pensa durante a semana, com as nossas palavras na nossa casa, porque isso tem energia, a energia dessa palavra, né, dos pensamentos ficam impregnados nas paredes, né, são chamados egrégoras, né, e contaminam o ambiente. Vai contaminar a água que a gente bebe também. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Escuta músicas sadias, palavras sadias, de incentivo, para que a gente contribua com o bem-estar psíquico do ambiente e também com a qualidade da água que a gente bebe, a qualidade do nosso alimento. Vamos ver um pouquinho da distribuição da água no mundo? Olha só, 97,5% da água no mundo é de água salgada. Olha só, apenas 2,5%, 2,5% é de quê? De água doce. Apenas 2,5% é de água doce. E esse 2,5%, está aqui, em calota polar, em águas subterrâneas, em rios e lagos e em outros locais. E vamos ver como é que está distribuído esse 2,5%? Olha só, desse 2,5%, 68,9% está nas calotas polares e geleiras. 30,8% está em águas subterrâneas. Somente 0,3% está aqui em cima para que a gente consuma. Ou seja, uma gotinha de nada nesse oceano todo de água. Então, o que a gente tem para consumir de água doce é muito pouco, é muito pouco. E o Brasil ocupa uma posição muito, muito interessante, né, nessa questão da água disponível no mundo, né, porque o Brasil tem as maiores reservas de água doce disponível no mundo, 13,22%. Né? Então, esses 5 países aqui, têm 43% de toda a água doce do mundo, não é verdade? E olha só que interessante, vocês, evidentemente, né, já viram do interesse internacional que existe na Amazônia. E o que é que tem na Amazônia? Água, muita água. Né? A Amazônia, a região norte, concentra 68,5% dos recursos hídricos do nosso país. E esse 68,5%, está aí desse 13,22% da água mundial. Né? Portanto, é uma região estratégica sob o ponto de vista hídrico. Vocês já ouviram falar que existe uma tendência muito grande de ter uma guerra na disputa da água? Essa guerra já existe hoje em dia, né? Israel com as colinas de Golã. Por que eles querem tanto as colinas de Golã? Ocuparem não sai, porque lá tem nascente, tem fonte de água. E vários outros países do Oriente Médio
que guerreiam por conta de água. Mas não precisa ir lá no Oriente Médio, não. Não. Você não vê a pessoa que tem um rio, que divide uma propriedade, divide outra, tem briga. Ah, você fez uma barragem aqui, o outro fez uma barragem lá, diminuiu o custo de água para mim. Não é verdade? Isso acontece. Agora tem uma coisa muito triste, que a região amazônica está entre as menores com tratamento de esgoto nas áreas urbanas. E isso tem um impacto muito grande na nossa saúde. Então, por que a gente precisa economizar água? Olha só, aqui está o nosso país. E como é que a gente está nesse cenário de risco que esse pessoal criou aí? A gente está no risco 3, né? Então, o risco 3 diz o seguinte, que a gente precisa economizar água. Se o consumo continuar no ritmo atual, cerca de 30% da nossa população brasileira deverá economizar água até 2025. Gente, vocês já viveram alguma vez o perrengue de ficar muito tempo sem água? Não é legal não, né? É muito ruim. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre o gás carbônico e a temperatura. Vocês já ouviram falar na questão do aquecimento global, né? Então esse gráfico aqui, ó, esses estudos aqui começaram em 1880. Muitos aqui, eles pegam o gelo, né? E esse gelo, ele tem bolhas de ar ali encapsulada. E aí eles conseguem datar o carbono daquele gelo, por isso conseguem saber de que idade que é, e aí conseguem medir a concentração de gás carbônico ali. Então eles fizeram esse estudo, e esse estudo aqui, ele parou em 2015, e há uma correlação direta entre produção de gás carbônico e elevação da temperatura na Terra. Bom, eu já assisti palestra com o Carlos Flammarion, que é um grande climatologista, uma pessoa extremamente respeitada, e que ele disse que não há relação nenhuma entre a questão de aquecimento global e emissão de gás carbônico. Enfim, ele fala uma série de coisas lá que a gente, né, fica com a pulga atrás da orelha. Mas o fato é que existem essas pesquisas que demonstram isso daí, né, e que a gente percebe que realmente há cada vez mais uma mudança significativa no clima da Terra. No interior, quando eu morava, a gente sabia como que o clima ia se comportar em determinadas épocas do ano. Né? Hoje em dia não é novidade nenhuma, né? Está tudo muito doido. Né? E aí a gente vai analisar aqui a matriz energética mundial e o seu impacto no meio ambiente. A gente está vendo aqui, ó, que carvão e petróleo corresponde a 51,4% da matriz energética mundial. O que é isso? Queima para poder produzir energia. De uma forma ou de outra, queimando isso daí, o petróleo e seus derivados também, para poder gerar energia e aí movimentar o mundo, movimentar o nosso consumo. Quanto mais a gente consome, mais energia tem que ter. E no nosso país, como é que é? Olha só, no nosso país, o carvão e petróleo corresponde a 39,7%, né, bem menos do que no mundo. A nossa matriz energética, 83% é constituída de energia renovável, ao contrário do mundo. Então, nesse sentido, o Brasil está fazendo a lição de casa. O Brasil está indo muito bem na preservação dos nossos recursos naturais, na preservação do nosso meio ambiente, da qualidade do nosso ar. Bom, a matriz elétrica mundial, né, está aqui esse gráfico aí, e a gente vê que a brasileira, a gente usa 64,9% para gerar energia, enquanto que o mundo 16,2%. Né, da energia produzida através da água. Então, o Brasil, ó,
45% para produzir energia vem de fontes renováveis. E o mundo, apenas 14%. E 86% de fontes não renováveis. Então a gente está, graças a Deus, muito bem aí nesse sentido. Aqui eu estou colocando para vocês os rios mais ameaçados do mundo, mas para provocar uma reflexão. Vocês sabem da onde que vem a água que vocês consomem? Sabem de que rio que vem? Tem ideia? Não é o rio Embasa, não. Né? Qual a importância disso? Gente, existem os políticos e a gente tem que cobrar eles. O que é que vocês estão fazendo? Que política vocês têm com relação ao meio ambiente? Que política vocês têm para que evite que a pressão demográfica acabe com as margens dos rios? Que a gente tem que ter aquela chamada mata ciliar, que evita com que o rio seja assoreado, preservando o volume de água no rio. Então a gente tem que ter essa interação, porque isso diz respeito diretamente à nossa conservação, à nossa vida no planeta. A gente está falando da lei de conservação, não é verdade? Olha essa imagem aí, gente. A gente quer isso para a gente? Isso é imagem real, não é montada. Não é? Olha o que a ONU diz, olha. 18% da população mundial não tem acesso a uma quantidade mínima diária de água. E você jogando água fora, né? Tô vendo, viu? 1,7 bi não tem acesso a saneamento básico. Não tem direito a uma privadinha para fazer seu xixizinho, fazer seu cocô. Não tem esgoto. 2,2 milhões morrem por ano devido à água contaminada e doenças como a diarreia e malária. Bom, aqui a gente está vendo o gráfico de consumo de energia per capita pelo homem. A gente está vendo o seguinte, ó, aqui tem o homem primitivo, né? Então a gente consumia energia aqui que só dizia respeito mais à questão da alimentação. E aí conforme o homem, né, avança no seu progresso, né? Hoje a gente tem aqui o que, ó, o homem tecnológico. Olha só quanta energia a gente gasta. E isso decorrente das nossas necessidades. Tudo bem, é natural. A reflexão que a gente deve fazer é: eu preciso gastar tanta energia? Eu preciso realmente de tanta coisa para viver? É fundamental para a constituição da minha felicidade? Será que eu não consumo demais? Eu posso rever o meu padrão de consumo e assim eu contribuir para a conservação do meu planeta? Eu fazer com que haja mais recursos naturais que sejam aplicados ou que sejam direcionados para outras regiões onde os nossos irmãos precisam mais do que eu? Eu aqui já tenho o necessário, mas aquele lá pode não ter o necessário. Portanto, se eu consumir mais, vai ser o supérfluo. E esse meu supérfluo pode ser o necessário para alguém que está lá adiante. Aqui a média de energia gasta diariamente por uma pessoa. Olha só os Estados Unidos, como é que é. Lá em cima. Por quê? Como é que é o modo de vida do americano? Tem aparelho para tudo quanto é canto, né? Luz para tudo quanto é canto. E essa energia aí não é só a energia clássica que a gente está falando, a energia elétrica. É energia para movimentar carro, energia para movimentar a agricultura, energia para os elevadores. Né? Quanta gente que chega, tem 3 elevadores, você chega e sai chamando os 3. Nem para ver se tem algum mais perto de você para você chamar aquele elevador. E aí tem um impacto positivo nessas questões todas que a gente está falando. Né? São de pequenos exemplos que se faz o todo. Não se enganem, não. Bem, a demanda humana e a capacidade do ecossistema. A demanda humana, a gente sabe que vem crescendo ao longo do tempo. Isso é inegável.
Cada vez mais a gente tem necessidades de consumir, de consumir, de consumir. Entretanto, o ecossistema, ele tem a sua capacidade limitada. Ele não consegue prover tanta pressão sobre ele. Existe um colapso, um ponto onde ele começa a colapsar, né? E a gente tem uma margem para ação, a gente tem um período de tempo para que a gente possa reverter isso, através de pesquisas, de práticas sustentáveis, enfim, de uma série de coisas e de palestras também como essa, que nos alerta, né, para a nossa lei de conservação, que diz respeito à nossa sobrevivência no planeta. Não se esqueçam daqueles exilados de Capela, que chegou uma hora que o pessoal chegou, não, aqui em Capela não dá mais para vocês viverem, não. Vão embora, vão reencarnar lá na Terra, bem naquela idade, bem atrasada lá, porque aqui vocês já espoliaram demais, né? Então a gente tem essa margem aí de ação antes que a coisa toda entre em colapso, não é verdade? Então a gente interage com diversos pontos no nosso mundo, né? Vamos refletir como que a gente interage com cada parceiro nosso, com cada prestador de serviço, para que a gente possa levar a nossa mentalidade, para que a gente possa levar o nosso modo de encarar o mundo e contribuir através do nosso exemplo para a construção de um mundo diferente, a construção de um mundo mais fraterno, a construção de um mundo mais amoroso, a construção de um mundo onde o consumo não seja a meta, né? O consumo não seja aquilo que vai lhe trazer felicidade, uma felicidade ilusória, porque o consumo ele acaba, o bem acaba, e você quer consumir cada vez mais para colocar no lugar daquilo que já acabou. Isso não tem fim. Mas os valores nobres do espírito, aqueles que constituem o ser imortal, esses sim realmente completam, dão aquela sensação de completude mesmo, onde você se sente pleno pelo amor, pleno pelas boas atitudes, pleno no momento que você resiste a um arrastamento de uma tentação, seja lá ela qual for. Isso realmente te alimenta. Não é a calça, não é o relógio, não é o celular, o último modelo. Não, nada disso. São valores internos. Eles que te sustentam. Eles são a água do seu espírito, que vão te fazer se enxergar no espelho com orgulho, no bom sentido. Então, gente, as nossas atitudes, elas ecoam pelo mundo, ecoam pelo universo. O nosso pensamento, ele se expande, são ondas que estão aí. Então, imagina a Terra toda vibrando no bem, vibrando com atitudes positivas. Já pensaram? Quando a gente estiver lá no mundo de regeneração, uma outra vibração, isso expande por todo o universo. A nossa responsabilidade, ela é universal, não é só local, não. Eu falei anteriormente, haja localmente, mas pense globalmente. Então, desta forma que pensamos, principalmente com relação ao tema da nossa palestra, a lei de conservação, a água, utilize-a com parcimônia. Mesmo que você tenha um poço artesiano dentro de sua propriedade, não desperdice essa água. Lembre-se que tudo está submetido à lei de ação e reação. O que você faz hoje, você colhe amanhã. Então, use esses recursos de forma sábia, para o bem, porque retornaremos e teremos que construir hoje uma terra para encontrarmos amanhã bosques frondosos,
rios caudalosos e saudáveis, para que a gente possa matar a nossa sede. Um beijo para vocês, muita paz.